Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a nossa unidade 7 da nossa disciplina Métodos e Técnicas ou Metodologia da Pesquisa Científica. Enfim, como vocês sabem, né, são vários nomes, mas o conteúdo é o mesmo, Métodos e Técnicas de Estudo. Nessa unidade 7, nós falamos sobre referências bibliográficas. O que são referências bibliográficas? O que é uma referência? A referência bibliográfica é constituída pela relação completa dos livros e publicações consultados pelo autor, incluindo aqueles utilizados em citações e, portanto, mencionados no corpo do trabalho. A elaboração de referências bibliográficas segue uma norma da ABNT, uma norma tem um número, né, a norma 6023 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e que é uma instituição responsável por normatizar esse tipo de publicação, né, esse tipo de citação, né. Então, o que é importante você entender é que qualquer trabalho acadêmico, ele precisa ter uma referência, né? Ele tem que ter uma referência. Não, por mais que você diga assim, eu já falei isso em outros momentos, né? Por mais que você diga assim, professora, eu tirei tudo da minha cabeça, não consultei nada e não vi nada, mas se você não coloca nenhuma referência no seu trabalho, isso tira a qualidade do trabalho que você está apresentando. Então, mesmo que você diga assim, tirei tudo da minha cabeça, mesmo assim você leu pelo menos o conteúdo da sua disciplina, né? E a qualidade de um trabalho acadêmico, ele é medido justamente pela a leitura que o aluno faz para alcançar aquele entendimento, seja lá do que for que ele está falando. Então, para alcançar um determinado entendimento de um assunto, um tema qualquer, você fez algumas leituras. E é isso que caracteriza um bom trabalho, um trabalho de qualidade, né? É quando você faz várias leituras e aí você faz uma síntese integradora de todas as leituras que foram feitas. E aí não tem problema nenhum você pegar um trecho de um trabalho, de um autor, um outro autor que tenha escrito sobre o mesmo assunto, e aí você pega um trecho ou outro desse autor, de outros autores, e aí você vai e coloca ali, entre aspas, claro, fazendo a citação e depois fazendo a referência, dando todo o crédito a essa obra que você consultou. Tá? Então, as referências, elas são divididas em elementos essenciais e elementos complementares. Os essenciais, o próprio nome já diz, são indispensáveis à identificação de um documento. E que elementos essenciais são esses de uma referência? Autor, título, edição, local, editor e data. Então, são elementos indispensáveis a qualquer referência. Os elementos complementares, eles são, né, como o próprio nome diz, complementares, são opcionais e acrescentados aos elementos essenciais, assim, para ajudar na localização, né? Mas eles não são essenciais. E onde essas referências elas podem constar? Geralmente é no final do trabalho, como a gente vê, né? Terminou o trabalho, aí tem lá referências e aí você faz aquela lista. Mas existem outros lugares onde você pode fazer a menção de referências. Que lugares são esses? Notas de rodapé ou no fim do texto, né? No caso, no fim do texto completo, ou notas de rodapé, que é no final de cada folha, né? Cita-se a fonte de forma direta, podendo-se fazer também alguma colocação a respeito desta fonte, como, por exemplo, explicar um termo usado por este autor. Em listas bibliográficas sinaléticas, quando apresentam a identificação dos textos, em listas bibliográficas analíticas, quando apresentam anotações do conteúdo dos textos, encabeçando resumos
apresentação, o que é isso? É a apresentação concisa do conteúdo de um artigo, um livro, etc., nos trabalhos, enfim, nos trabalhos monográficos, né? Ou um artigo, enfim, alguma coisa assim, né? Nos trabalhos monográficos em língua vernácula, deve preceder o texto, porém, quando se tratar de tradução para outra língua, deve sucedê-lo, tá? Encabeçando recensão, o que é isso? Quando um autor, geralmente um especialista no tema, faz breve redação, tecendo comentários, tecendo apreciação e comentários sobre uma obra escrita. Neste caso, a referência bibliográfica completa deve preceder esse texto. Então, aqui são a localização das referências, o que eu falei, repetindo, notas de rodapé, listas bibliográficas sinaléticas, listas bibliográficas analíticas, encabeçando resumos e encabeçando recensão. E aí lá no nosso material nós temos no item 1.4 várias formas, vários exemplos de fazer uma referência, de elaborar uma referência, né? Então, você precisando de fazer uma determinada referência, é só você ir lá e ver como se faz. Não precisa nem decorar, vamos dizer assim, isso, né? O que é importante, que é muito importante você saber nesse capítulo, é a definição do que é referência e os elementos essenciais de uma referência. Aí eu vou repetir: autor, título, edição, local, editor e data. São elementos essenciais. Sem isso, a sua referência está incompleta. Eu recebo muitos trabalhos de vocês somente com a indicação do site. Isso é muito pouco, não dá, não é completo. Então você tem que botar todas as informações que você puder, né, que tiver à disposição ali para identificar a fonte de onde você retirou aquele conteúdo, né? Então não basta você simplesmente colocar o endereço, a URL daquele site onde você retirou aquela informação. Você tem que colocar o título do trabalho, o autor, tudo que estiver ali para você identificar, para quem está lendo, né, o leitor poder identificar corretamente, né? Gente, por enquanto é só, e essa unidade não é tão complexa, é basicamente isso, como eu falei, né? Eu estou à disposição, qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.